Oi, gente. Rui Costa resolveu se colocar como candidato para as eleições de 2022 e descartou, de certa forma, né, o Lula livre, essa dimensão da luta do PT pela liberdade do Lula, pelo menos não como prioridade, e dinamitou uma crise muito grande no PT que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu também vou falar um pouco sobre Rui Costa. Eu estava devendo já algumas pessoas fazer algumas críticas para Rui Costa e essa atitude recente dele me deu a perfeita oportunidade para fazer essas críticas, não é? Se você gosta do meu canal, se inscreva, dê um like, compartilhe. O canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina e vão ter links para todas as nossas fontes e um comentário fixado no início dos comentários. Bem, se vocês não sabem, Rui Costa ele está sendo muito criticado por membros do PT por querer defender, abandonar a estratégia eleitoral Lula livre. Vou dar um pouco de contexto também da minha posição lá atrás, não é? Eu dizia lá atrás que a luta por Lula livre, isso na época da eleição, é uma luta absolutamente legítima. Mas, enquanto estratégia eleitoral era uma boa estratégia para levar o candidato do PT ao segundo turno, mas seria uma estratégia que teria grandes chances de dar errado no segundo turno e eleger Jair Bolsonaro. Eu acabei sendo provado que estava correto. Isso significa que, embora a luta por Lula livre seja absolutamente legítima, na minha opinião, ela, enquanto estratégia eleitoral, naquele momento, não era a melhor estratégia, novamente, na minha opinião. Né? Enfim, os fatos acabaram fortalecendo isso. Mas o que o Rui Costa traz nas declarações dele vai um pouco além do que eu disse. Ele meio que defende que as alianças e a pauta Lula livre seja minimizada. Ele acaba trazendo isso nas entrelinhas. E qual é o grande problema dessa fala hoje? É que depois de Sérgio Moro ser indicado ministro da Justiça de Bolsonaro, depois da Vaza Jato, quando ficou evidente que o processo de Lula foi um processo político, foi um processo que havia um interesse político na prisão dele e que por isso foi um processo que não foi justo e que por isso é absolutamente legítimo defender que ele seja rejulgado por um juiz e um promotor que não tenham um projeto político de poder, como Deltan Dallagnol e Sérgio Moro claramente têm. A fala dele é uma fala que entra em contradição com não só o que o PT defende hoje, mas o que boa parte da esquerda, para além do PT, hoje defende com clareza e por motivos óbvios. E não é porque é o Lula, se fosse em relação a qualquer outra pessoa e houvesse um conluio entre o juiz e o promotor, a gente estaria defendendo, por justiça, a anulação do processo. Isso não significa automaticamente a inocência de Lula. Bem, vamos ver o que foi que aconteceu. Né? As lideranças petistas reagiram na sexta-feira, dia 13, e nesse sábado, à entrevista do governador da Bahia, Rui Costa, publicada na edição da Veja. O petista criticou a estratégia adotada pela agenda na eleição de 2018 e a opção pela candidatura de Fernando Haddad, ou seja, ele já está batendo na Haddad, né? E se colocou como pré-candidato à presidência da República nas eleições de 2022. Conclamou uma aliança esquerdista para pensar em um projeto de país em oposição ao governo Jair Bolsonaro e disse que o partido não deve impor a bandeira Lula livre nas discussões de alianças com outros partidos. Impor, não. Você vê como o Rui Costa coloca os termos, né? Impor, claro, eu também não concordo. A estratégia foi ruim em 2018? Foi. Mas a forma como ele coloca sugere fragilizar essa luta, quando na verdade essa luta hoje ela faz muito mais sentido até do que fazia no passado, porque as revelações da Vaza Jato mostraram o absurdo do julgamento de Lula. Então, percebam que Rui Costa ele já se coloca como pré-candidato e ele meio que, ao se colocar como pré-candidato às eleições de 2022, exclui a possibilidade defendida por muitos petistas que o candidato seja Lula. Né? Padrinho político de Rui Costa e seu antecessor no governo da Bahia, o senador Jacques Wagner defendeu as candidaturas de Lula e Haddad em 2018.
é um nome bem avaliado, mas repare, dentro do nosso partido eu ainda tenho esperança que Lula possa sair e se credenciar à disputa eleitoral. Obviamente, quando se reconhecer que o processo dele não foi legítimo, que ele não teve um julgamento equilibrado e justo. Então eu diria que ele é honors concurs, se tiver oportunidade. Tem o Fernando Haddad, que foi candidato e, portanto, já tem o nome colocado. Mas o nome de Rui é um nome que entra em qualquer lista. Está tentando ser, como sempre, né, o Jacques Wagner, político, né? O deputado federal José Guimarães recorreu à página do Twitter para também defender a pré-candidatura de Lula. Lula foi, é e será sempre a nossa maior liderança na condução do nosso partido. Um preso político condenado injustamente. Já o deputado federal Paulo Pimenta, líder do partido na Câmara, foi além da bandeira Lula livre e disse que, se o ex-presidente conseguir anular sua condenação na Operação Lava Jato, será o candidato petista à presidência da República em 2022, dando uma pancada no Rui Costa, que está se colocando como candidato, né? O Floresvaldo Raimundo, membro do Diretório Nacional do PT, disse que o governador da Bahia errou feio na entrevista. Né? A presidente nacional do PT afirmou que a liberdade de Lula interessa não só ao PT, mas a toda a esquerda. E faz sentido. Né? A esquerda tem que abraçar essa causa depois do que aconteceu pela Vaza Jato. Eu vou até além da Glaze. Eu acho que a liberdade de Lula hoje não é mais uma questão só da esquerda. Eu acho que é uma questão de quem acredita no Estado de Direito. Quem hoje defende que o processo deve ser mantido, mesmo sabendo que Moro fez um conluio com Deltan Dallagnol para poder condenar Lula e que quis interferir na eleição, não defende democracia, Estado de Direito, coisa nenhuma. E quando se apoia naquela coisa da decisão dos tribunais seguintes para manter, ignora completamente jurisprudência. Quando um erro desse tamanho é feito na primeira instância, todo o processo tem que ser anulado. Essa é a nossa lei. Essa é a nossa lei. Então, quando a pessoa diz que não tem que ignorar a lei, está fora do Estado de Direito. Né? Não se importa mais com o Estado de Direito. Repito que eu não estou dizendo que Lula é inocente, que não é. Isso não cabe a mim decidir, mas é óbvio que o processo sobre ele é um processo injusto. Enfim. O governador Rui Costa usou a mesma rede social para responder, embora de forma velada, às críticas. O Brasil precisa voltar a crescer, gerando emprego e renda para o povo. Não dá para ficar só na negativa, temos que pensar em soluções. Bom dia e bom fim de semana. Claro que nós temos que pensar em soluções, claro que não dá para ficar só na negativa, mas o que ele está querendo dizer é que ele está querendo minimizar a luta Lula livre. Agora vamos a quem é Rui Costa no PT. Rui Costa é a direita do PT. Ele é um dos fortes representantes do grupo corporativo que está presente no PT, que de forma muito semelhante está presente no Partido Democrata nos Estados Unidos, que defende uma série de coisas que entram em contraste com partidos como o PSOL, que são mais claramente de esquerda nessas questões. E eu vou destacar algumas coisas, né? Rui Costa assinou um documento defendendo a reforma da Previdência do governo Bolsonaro, com alguns pontos que ele discordava, mas concordando com a reforma da Previdência e defendendo que ela chegasse até os estados. E dizia assim, tem algumas poucas discordâncias, e não discordância central com o texto. Coisa, por exemplo, que muita gente da esquerda tem a discordância central com o texto, uma reforma da Previdência que acaba com a Previdência para os mais pobres. É assim que se posicionaram as pessoas mais à esquerda. Rui Costa não fez isso. Rui Costa defendeu novas fontes de receita para a Previdência, mas defendeu que a reforma da Previdência devesse, junto com outros governadores, defendeu que a reforma da Previdência fosse sim aprovada com algumas alterações. Se você quer um paralelo, a posição dele é muito semelhante à posição de Tabata Amaral. Eu sei que vocês querem se esquecer dela, mas vamos lembrar. A posição dele na reforma da Previdência é muito semelhante. Né? Além disso, olha só, o senador Jacques Wagner evitou comentar a crítica feita pelo governador da Bahia à esquerda sobre recusar renegociar a reforma da Previdência enviada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional. Vou ter essa reportagem também no comentário fixado. Ou seja, o que Rui Costa estava defendendo, bem no estilo Tabata Amaral, era negociação junto a essa Previdência para aprovar a Previdência centralmente aquela defendida pelo Rodrigo Maia. É isso que a esquerda defende?
É isso que Eduardo Moreira defendeu lá no Senado recentemente? Não. Não é? Pois é, então, e tem outras coisas aqui, o que eu separei, eu vou trazer para vocês, olha só. Essa aqui vem do Hilton, vereador aqui de Salvador, Hilton Coelho. Governador Rui Costa quer destruir as contas públicas do estado da Bahia. Diga não à PL 23.409 19. E ele diz aqui, ó, que essa PL, e ele pergunta ao povo, você é a favor do desvio de recursos públicos em favor de bancos privilegiados, prejudicando investimentos em saúde, educação e segurança? Você é a favor da contratação ilegal de dívida pública que a sociedade é que terá que pagar? E você é a favor de operações escusas que comprometerão as finanças públicas atuais e futuras? Ou seja, Hilton Coelho, que é um vereador que eu particularmente gosto, votei nele, foi o meu candidato aqui em Salvador, critica ele duramente, critica do Rui Costa duramente nesses projetos de lei. E olha, eu vou falar sobre Rui Costa porque eu conheço um pouco mais da administração daqui da Bahia porque eu sou baiano. Rui Costa indicou para a Secretaria de Saúde o médico dele, um cara comprometido com a privatização da saúde, um cara que não está nem aí para o SUS. Quando o Rui Costa fez isso, eu já sabia quem era Rui Costa. Isso significa que ele não possa ter outras qualidades e tal? Não, pode ter. Mas ele representa o lado da direita do PT. E nem nada me surpreende ele já se pré-colocar como candidato em 2022 e querer abandonar a luta Lula livre. Nada me surpreende isso. Mas eu quis fazer esse vídeo para mostrar para vocês um pouco mais quem ele é. Eu aqui no canal, eu tenho evitado fazer críticas ao campo da esquerda. Para vocês lembrarem, eu só fiz críticas ao PDT quando o PDT aliviou para Tabata Amaral e os outros infiéis. Foi uma atitude que para mim pareceu uma afronta, eu não podia deixar de criticar. Vocês devem ter percebido que eu não venho sistematicamente criticando o PT, o PSOL, o PCdoB, não vem, até porque eles não estão no governo, então não faz sentido eu gastar tanta energia nisso. Mas nesse caso, quando o Rui Costa faz isso, e ele me permite, ele me dá a oportunidade de mostrar quem ele é. E a indicação dele para a Secretaria de Saúde do Governo do Estado e as atitudes dele contrariando uma pessoa verdadeiramente de esquerda como o Hilton, e contrariando sindicatos daqui da Bahia que estão lutando e criticando duramente o governo do Estado, mostram quem ele é. Ele representa uma das pessoas que está na direita do PT. E existem outros, eu não vou sair dando nome aos bois, não. Mas o PT, se quiser se tornar um partido verdadeiramente, recuperar o status de partido de esquerda, ele tem que rechaçar não apenas Rui Costa como candidato, que eu acho pouco, mas rechaçar a parte de sua agenda como governador. Porque parte da agenda dele como governador representa um tipo de estratégia que não vai ser vitoriosa e mesmo que fosse, não traria o bem para a população brasileira. E é essa a mensagem do meu vídeo de hoje. Ah, sim, peço que vocês assistam com bastante atenção a minha conversa com o professor Eduardo, foi o vídeo anterior que eu coloquei aqui no canal, que é uma conversa excelente sobre reforma tributária e sobre o sistema tributário brasileiro. E, infelizmente, eu acho que o Rui Costa estaria do outro lado do nosso debate, né? Ele não estaria tão firme no nosso lado nesse debate, o que mostra que existem segmentos ainda dentro dos partidos, do PDT, do PSB e até do PT, existem segmentos que a gente, como pessoas progressistas de esquerda, temos sim que criticar, temos sim que rechaçar. E essa era a mensagem do meu vídeo de hoje. Se você gosta do que eu faço, se inscreva, dê um like, compartilhe. Se lembre sempre de divulgar o nosso material, que é muito importante para mim. E quem sabe se tornar um apoiador. Links para nossas outras redes sociais e o nosso Apoia-se estarão em um comentário fixado no início dos comentários. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.